Conversas na Eclésia trazem hoje a debate o tema da economia de Francisco, com Ricardo Zósimo e com Teresa Paiva Conceiro, que estão aqui na Eclésia para conversarmos, e depois de já termos estado a conversar sobre estes temas em Coimbra, nos diálogos com António, essa iniciativa que está a assinalar os 800 anos da vocação franciscana de Santo António dos Mártires de Marrocos. Muito boa tarde e obrigado por dialogarem aqui na Eclésia sobre estes temas. Obrigada pelo convite. Boa tarde. Ricardo, começava por lhe perguntar, o encontro de março em Assis foi adiado, não é? Os trabalhos ficaram suspensos ou que continuidade está a acontecer? Os trabalhos não ficaram suspensos e claro, porque a economia não para e a economia está a tomar diferentes formas com esta pandemia e vai tomar diferentes formas e já falaremos das diversas formas e, portanto, se calhar mais do que nunca, o trabalho não parou, até acelerou. O encontro estava desenhado em Assis para receber os visitantes, os 2.000 jovens, em 12 aldeias. Estas 12 aldeias, cada uma tinha um tema principal e tinha também uma equipa de liderança jovem que organizava as atividades da aldeia e uma equipa de liderança sénior que assistia os jovens nessa organização. E também uma série de convidados, cada aldeia tinha uma série de convidados esses empreendedores, empresários, mulheres, homens, que estivessem a viver a economia real. E por isso a atividade parou, não, claro, muito em cada vila acontecem atividades diferentes, parou algum do trabalho de preparação para depois vivermos plenamente o que a vila nos pode dar nestes meses e vai ser feito nestes meses. Portanto, transformar esta pandemia também numa oportunidade de encontro com, no meu caso, com os jovens e com os outros colaboradores da vila, da gestão e dádiva, que é a vila onde eu estou inserido. E aí as formas de contacto através dos ambientes digitais, se já eram, enfim, uma metodologia, agora são ainda mais, não é? E não são novidade. Não são novidade, claramente para estes jovens, claramente não são novidade nenhuma, é o dia-a-dia deles. Por outro lado, acho que todos estamos com saudades de um abraço, quer dizer, e eu penso que é importante referir isto, porque acho que a equipa que está a organizar, apesar de contactos muito regulares, mas queremos também, acho que esta economia do Papa, a economia de Francisco, a economia de São Francisco de Assis, a economia do Papa Francisco, é também uma economia muito humana. E a parte do contacto, a parte social do contacto, a parte dos outros sentidos que não são só a visão, não é? Porque nós agora temos o sentido da visão, mas falta-nos o sentido do toque, do cheiro. E, portanto, acho que estamos com um bocadinho com saudades disso e estamos ansiosos de chegar a novembro e na esperança de que já possamos também dar algum calor humano. Mas falando da organização, super a correr sem nenhum obstáculo. Este não é o obstáculo, a parte digital. Teresa, estas circunstâncias, a pandemia veio colocar ainda mais urgência no debate que o Papa Francisco queria propor para toda a humanidade sobre a economia? Eu acho que sim, eu acho que o Papa Francisco leva-nos aqui a pensar a economia como relação. Eu acho que a questão está exatamente nisto, que é nós olhamos para a economia só como números e o Papa Francisco alerta-nos que a economia não são só números, é relação, é as pessoas, é a casa, não é? É as pessoas, é a natureza, é as coisas, é tudo. Que eu acho que nos esquecemos um bocadinho, não é? Eu acho que nós nos esquecemos de pensar em tudo como um todo. Não é? O Papa fala muito nesta mensagem, nesta imagem da casa comum, e a casa comum é tudo o que está debaixo, tudo o que existe, e nós esquecemos de pôr tudo e não pôr tudo nas suas coisas. Eu tinha uma professora, quando estava
na universidade, que dizia que nós tínhamos a cabeça organizada por gavetas e as gavetas não comunicavam entre si e nós esquecíamos que existem uns bichos que fazem furinhos e os furinhos faziam com que a madeira passasse de umas para as outras e é muito isto, o conhecimento tem que passar e as coisas têm que comunicar entre si, não é? E exatamente é um bocadinho esta imagem que é, nós temos que pensar que as pessoas, os bens, a natureza, tudo tem que estar relacionado e tudo depende. E é isto que o Papa Francisco nos pede, é pensar, questionar, não meramente aceitar e, sobretudo, questionar que tudo tem que estar em relação. Tudo, as pessoas têm que estar na equação da economia. Nós temos que pôr as pessoas também nesta equação dos números, não é? Não é uma pessoa, não é um número, é uma pessoa, é um ser. E há pessoas e há mundos que estão mais isolados com o confinamento em que estamos. Sem dúvida, eu acho que e não precisamos de ir, e aqui nós não precisamos de ir para a África ou não precisamos de ir para a Ásia, eu acho que mesmo na Europa nós vemos muitas, na Europa, em Portugal, nós vemos que há pessoas que estão muito isoladas, não é? Nós temos visto isso na televisão, não é? Os jornalistas têm-nos continuado a trazer imagens de situações de pessoas, nós podemos ir vilas que estão isoladas em Portugal, aos quais não chegam, onde não chega a informação, onde a saúde não chega, não é? Onde os cuidados não chegam. Por isso não precisamos de ir para a África, onde já não trago para aqui essa discussão, porque é uma discussão que nos levaria a coisas muito mais longínquas, muito complicado não era de abordar, porque infelizmente é fácil de abordar a questão da África, mas muito difícil de pensar a solução, não é? Temos que, não sei como é que se resolve uma questão, porque acho que se não pensarmos nisto como um todo, não começarmos a ver o mundo no seu todo, não vamos conseguir trazer uma resposta, não vemos isto numa resposta global, que todos pensarmos como é que vamos responder em conjunto, se continuarmos a pensar que vamos responder só ao nosso mundo, à nossa coisa, dificilmente conseguiremos ter aqui uma resposta capaz, no fundo, de responder a isto. Ricardo, esta circunstância da pandemia veio de facto trazer uma nova urgência e uma nova configuração também ao debate económico? Muito grande. E só ligado a esta questão da Teresa, que a Teresa falava, que é a questão da humanidade como um todo, não é? Que eu acho que é uma coisa muito importante. Não é por acaso que o Encontro Assis está desenhado para 2.000 jovens que vêm do mundo inteiro e que juntos procuram respostas. E não está desenhado em continentes, não são 5 encontros, um que acontece na América, outro na América do Sul, outro na Europa, outro em África e outro na Oceania. Não está desenhado dessa forma, está desenhado como sendo um sítio onde o mundo inteiro converge para o mundo inteiro voltar às suas casas com soluções. E eu acho que isto é uma mudança de paradigma muito importante, porque aquilo que nós estamos a assistir no mundo é uma coisa que aconteceu na China, num sítio perfeitamente desconhecido da China, parou o mundo inteiro. E nós todos temos que nos consciencializar desta verdade, que é uma verdade muito difícil, que é uma coisa que aconteceu na China parou o restaurante da minha rua. Então, se uma coisa aconteceu na China parou o restaurante da minha rua, a solução também não pode ser só na minha rua. Na minha rua. Na minha rua. E eu começo a ficar um bocadinho... Já tenho tido várias conversas com bastantes pessoas sobre esta questão do protecionismo. O protecionismo claramente só vai levar a mais pobreza. O que acontece é, os mais ricos protegem-se dos mais pobres, mas como nós vimos em tantas coisas, de repente os mais ricos e os pobres façam máscaras. Se olharmos para de onde é que vêm as máscaras que nós todos hoje podemos usar para nos proteger, vêm de sítios onde as pessoas produzem máscaras a um preço que nós possamos pagar, ao preço de pobre. E portanto, quer dizer, o problema e a solução estão interligados. E isto, quando nós começamos a não querer ver que o problema e a solução estão interligados e a dizer assim, não, mas o problema podemos contê-lo no sítio e a solução é só na minha rua, perdemos a grande lição desta pandemia,
E a grande lição é o que o Papa disse: ninguém se salva sozinho. O Papa Francisco disse isso há 6 semanas atrás, não é? Quando fez a Praça de São Pedro a pé sozinho, não é, naquela oração, para nos dizer que ninguém se salva sozinho. Foi um gesto que me marcou destas semanas, mas continuamos com esta tentação. Isto é uma tentação enorme de não, ninguém salva sozinho. Eu até percebo, ninguém salva sozinho, mas se eu pudesse, não é? Se pudesse. Fugir um bocadinho à tentação, desculpa, Ricardo. Diz, não. Não, fugir um bocadinho à tentação de uma economia que apenas cria lucro, não é? Isto tem que ser uma economia que cria valor, que eu acho que faz toda a diferença, cria valor, mas que depois também procura uma justa distribuição, não é? Que eu acho que faz toda a diferença. E que é, ao sabermos procurar uma justa distribuição, significa que pomos as pessoas. A humanidade faz parte também da economia, no fundo. Trazemos as pessoas para a relação, que eu insisto muito nisto, porque eu acho que faz toda a diferença. Eu tenho tido algumas discussões entre aspas, mas que se calhar não é entre aspas, é mesmo isto. Outro dia tive uma no Facebook, a essa altura parei, porque eu pensei, não vou sair daqui, sou a única, e não vou sair daqui vitoriosa, a não ser estar ali até claro, e isto não vai levar a lado nenhum, em que toda a gente dizia, não, eu não acredito. Basicamente as pessoas acham que isto vai ficar tudo igual. E eu dizia, não vai, eu tenho que acreditar que vamos sair daqui. E eu vou ter que acreditar que vamos sair daqui mais próximos, eu acho que isto vai ter que passar por uma cultura, não sei, mas por uma maior proximidade que eu acho que se criou, mesmo virtual, mesmo no prédio onde eu vivo, mesmo na rua onde estou, pelo acenar à minha vizinha ou pelo acenar à pessoa do lado, com quem eu se calhar não fazia, não é? Mas agora digo adeus para a vizinha da frente e digo, abre a porta e falo do quarto andar ou do terceiro andar. Eu acho que isto, a proximidade criou-se e eu acho que isto vai ser uma diferença. Mesmo virtualmente eu falo até com família, com quem não falava tantas vezes, com amigos, tornei-me mais próxima novamente de amigos com quem eu não falava tanto. Eu acho que as coisas mudam, eu acho que há uma preocupação de saber, estás bem, precisas de alguma coisa. Eu criei e inventei formas de estar próxima de pessoas de quem não estava, não é? Eu acho que isso aí faz logo a diferença, não é? Não tem tudo que ser só bens. Ao pôr-me próxima, ao tornar-me próxima das pessoas, isso já é diferente, isso já muda, isso não ser só o material. Agora, esta discussão, voltando aqui um bocadinho atrás, a discussão que eu tinha com as pessoas, e eles estavam muito na economia, e vai haver mudança, tem que haver. Também sei que a economia neste momento é a preocupação grande e é criar, fazer dinheiro, recuperar, porque está tudo parado, estamos todos parados, seja o restaurante da minha rua, seja o café, sejam as fábricas, sejam as empresas, e há aqui uma grande necessidade de recuperar empregos, de recuperar a vida, não é? Mas quero acreditar que ao embatermos nas vidas das pessoas que vão também para estas fábricas, vão para estes restaurantes, que estão diferentes, que estão mudadas, isso vai fazer com que nós tenhamos uma perspectiva diferente. Não pode ser só o lucro que está, eu acho que nós vamos também olhar de modo diferente, vamos perceber que o valor que a economia pode trazer passa também pelo cuidado da vida, e eu acho que aí vai ser a diferença. E outra coisa, deixa-me só expandir essa tua ideia, que eu acho que é uma ideia super importante, do foco no ser humano, da minha rua, das pessoas que estão à minha volta. Penso que isto também deve ser o foco da parte económica, que é eu olhar para o rendimento que eu tenho disponível e distribuí-lo. Portanto, se eu se calhar, imagina, estou a dar um exemplo, se eu se calhar antes passava umas belíssimas férias num hotel durante 10 dias, eu se calhar agora sou convidado, posso usar esse mesmo rendimento em 5 casas de alojamento local, espalhadas por Portugal, espalhadas por Espanha, aqui à minha volta, onde eu posso sair em segurança, mas que são distribuídos de maneira diferente.
e onde eu crio relações diferentes. Cada pessoa fará os seus exemplos, mas eu tenho conhecido cafés aqui no bairro, estão todos em takeaway, não é? Tem uma mesa cá fora, café em café, antes ia sempre ao mesmo café. Tem um café belíssimo, são simpáticos, servem mesmo como eu gosto, é tudo como eu quero. Mas não faz sentido continuar dessa maneira. O que faz sentido agora é distribuir a riqueza que tu tens pelos 6 cafés que existem na minha proximidade. E, portanto, todos os dias visito um café diferente. E uns estão... Olha, e o senhor do café esteve aqui 4 semanas e estava em baixo e tive uma conversa giríssima com ele sobre não se sinta em baixo, isto lutar custa. E, de repente, aquela conversa foi importante para ele, não é? Aparecesse um cliente do nada. Mas acho que esse é o grande convite, que é não fiquemos só na relação pessoal, mas fiquemos também na relação económica com os negócios que estão aqui à nossa volta. Já tenho maior preocupação naquilo que, ao investir em algum lado, uma preocupação no que é que a empresa também, onde é que a empresa está também a investir, não é? Cuidado também em ver um bocadinho mais à frente, que tipo de investimento é que a empresa faz, tem investimento fóssil ou não, por exemplo, a ter aqui um cuidado, é uma empresa com cuidado com a natureza, com estes cuidados mais ecológicos. Eu própria houve aqui um cuidado em recuperar coisas em casa, em vez de, não vou gastar, se calhar posso utilizar coisas que tenho em casa, recuperar coisas que tenho em casa, não é? Há aqui uma economia circular que se calhar é importante também, não é? O que é a economia circular? É isto. É recuperar, é reutilizar coisas que não preciso estar a gastar, que tenho em casa. Acreditam que nós vamos sair desta crise, desta pandemia? A parte da saúde, claro que ansiamos por uma solução no tratamento ou na prevenção, mas acreditam que na parte económica a saída vai ser a economia de Francisco? Esta discussão eu tive no Facebook. Essa foi a tal que não chegaram a nenhuma conclusão. Chegaram, houve 5 ou 6 que levaram a toda avante, eu optei por manter a minha posição. Eu quero acreditar que sim, que há uma parte das pessoas que sim, tenho medo que quem está com grandes empresas e quem toma grandes decisões, seja o governo, no discurso do governo o que eu ouço não é a economia de Francisco, o que eu ouço é muito o lucro, não é? O recuperar a economia, por isso tenho algum medo ou tenho algum receio que o discurso seja igual. Por isso acredito que há aqui um setor, seja estes jovens que estão envolvidos numa economia de Francisco, pessoas que estão mais sensíveis para este tema, pessoas que estão mais diretamente ligados numa universidade e que estão mais atentos, acredito que sim, a um terceiro setor, seja as ONGs, que estamos mais envolvidos e mais ligados às pessoas numa parte mais próxima, aí acredito que sim, que estamos mais ativos e mais presentes e mais a discutir e mais a puxar, e aí sim, acredito que sim. Tenho algum medo numa esfera mais alta que se mantenha igual. Ricardo? Eu por acaso tenho esperança, sou sincero. Tenho esperança. Não por contraponto, Teresa, mas a minha posição de default na saída desta crise é a esperança. Acho que vai haver aqui dois momentos. Um momento de grande protecionismo. Já se começa a ouvir falar, consuma o que é Portugal, vá de férias para Portugal, faça para Portugal, e o governo, muito protecionista. Mas, ponto 1 é ilegal, o governo não pode fazer isso, em termos das normas europeias, não pode. Portanto, o governo tem que ser europeísta. E eu acho que aqui é a minha grande esperança, é que nós consigamos ver a Europa mais... É a nossa grande necessidade de nos ligarmos a sítios onde não estamos ligados. E digo isto não só por Europa, mas pensar o que é que um polaco tem a ver comigo, o que é que uma pessoa da Lituânia tem a ver comigo. E a partir daí começar a construir estes pontos para o mundo. Na nossa carreira é muito fácil, não é? Porque eu sou professor universitário, portanto viajo bastante, mas vejo muita gente que tem muita dificuldade em perceber que temos mais em comum com alguém na Polónia do que temos de diferente. Temos mais em comum com alguém
da Lituânia, do que temos de diferente. Ricardo, só uma questão. E essa é a atitude certa, essa é a estratégia correta para salvar empresas, para garantir o emprego que acaba por estar cada vez mais em risco? Eu acho que essa é a atitude. Em global é a atitude certa. Acho que pensar em global neste momento é difícil. Portanto, pensar em Europa, temos todos os mecanismos. Não temos porque não. Seria uma oportunidade perdida. É aí que eu tenho muita esperança. Agora, se deixamos muitos dos movimentos que existem, que são só, não, vamos proteger, eu só vou fazer a minha... Eu só vou... Não, eu acho que nós temos que pensar a um nível um bocadinho maior. E nós temos que ser esses agentes de mudança, não é? Com tudo o que compramos, com tudo que compramos na internet, como é que mandamos vir, de onde é que vem. Um exemplo tão simples. Nós podemos mandar vir livros da Amazon que vêm dos Estados Unidos, ou mandar livros da Amazon que vêm da Europa Central. Então, um grande armazém está na Alemanha. Eu tenho estas duas opções, comprados na mesma loja. E, portanto, eu tenho que procurar mais. Eu acho que a Teresa tenho que procurar mais, tenho que trabalhar mais para distribuir a minha riqueza de maneira mais que faça mais sentido. Há uma coisa que também me parece super importante, que é qual é o papel da Igreja. Acho que a Igreja tem um papel fundamental nesta aproximação entre os povos. Uma das coisas mais bonitas que todos nós já experimentamos foi poder ir à missa, participar na missa, numa língua que não é a nossa. E esta comunhão pode ser o alicerce de uma grande transformação económica. Este aproximar, porque às vezes é difícil este aproximar, mas a Igreja já tem essas bases, nós já temos essas bases. E olhar para a Igreja como uma entidade que está enraizada entre as pessoas, que tem esta mensagem, que também pode ser foco dessa dinamização do contacto e da economia. Acho que isso é muito importante. Acho que o Dom Manuel deu agora uma entrevista para a SEGE e falava muito nisso, de dar esperança também dentro da Igreja aos empresários cristãos, às pessoas que têm essa responsabilidade dentro da Igreja. Acho que isso é um ponto importante que penso que vai mudar nos próximos anos e seguramente durante os próximos anos. Eu, só pegando aqui nesta ideia do Ricardo, lembro muito nesta economia de Francisco, uma das ideias, e que nós na Fundação Gonçalo Silva também pegamos muito, que é e os jesuítas falam muito da questão da ecologia integral, que é trazer esta... que passa muito por uma mudança também de estilo de vida. O que é esta ecologia integral? É pensar a pessoa no seu todo. No fundo, a pessoa, nós somos ecologia, somos racional, somos economia, somos tudo. Né? Voltamos um bocadinho a este início da conversa, que é porque trazemos a pessoa também para a economia, porque nós somos tudo. Né? Em nós teremos tudo. Em nós trazemos aquilo que somos, aquilo que temos e aquilo que pretendemos vir a ser no mundo em que estamos. Não é? A nossa realidade é esta, é naquilo que somos. E acho que a Igreja também nos ajuda a trazer isto. O Ricardo dizia esta questão da comunhão. A Igreja ajuda-nos a ser comunhão no mundo e mais do que nunca é isto que nós somos chamados a ser, é comunhão no mundo. E acho que sem dúvida a Igreja tem tido aqui um papel fundamental neste tempo e que nos tem ensinado e ajudado a ser. Agradeço-vos estas trocas de impressões, o tempo passa rápido, não é? Mas percebo que vamos voltar a estes temas porque acho que é positivo o debate sobre algo que faz parte do nosso cotidiano e que não podemos permanecer indiferentes, até pelos exemplos que foram partilhando, não podemos permanecer indiferentes para que de facto possamos ser também agentes de transformação no nosso mundo, no nosso ambiente. Não é? Muito obrigado. Obrigada a eu. Muito obrigado.